Bom, segundo ano aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de álgebra, tá? Pessoal, dando aí continuidade às exponenciais, hoje vamos falar das inequações. O método de resolução é o mesmo. O que são as inequações? É quando temos as desigualdades, tá? Que é símbolo de maior, menor, maior igual, menor igual. Mas eu na aula, na teoria eu vou explicar para vocês. Mas antes, pessoal, eu quero deixar um recado para vocês. Lembrando vocês que a folha, a lista de exercício, aquela aqui, ó, como fosse o trabalho do bimestre, já está disponível para vocês, tá? Então não esqueça de fazer esse trabalho. É uma lista com aproximadamente 12 questões. Tudo referente à álgebra e geometria que nós estudamos no terceiro bimestre. Então vocês façam esse trabalho, que essa lista de exercício envia para mim, porque essa lista vale ponto. Eu acho que ela vai valer de 2 a 2,5, tá? A nota mesmo eu devo esperar pela coordenação que ela vai liberar o valor, beleza? Outra informação importante, pessoal, é que a prova de vocês vai ser do dia 14 até o dia 18 de setembro. Então quer dizer que o método é o mesmo, como vocês fizeram no primeiro e no segundo bimestre. Eu vou fazer um vídeo dando dica de como resolver a prova, tanto de álgebra como de geometria. Aqueles macetes que eu sempre dou, eu vou fazer tudo isso no vídeo. Esse vídeo eu só não postei ainda porque eu estou esperando o calendário ficar pronto. Mas a semana de prova é do dia 14 até o dia 18 de setembro, tá? E lembro vocês que não deixe de assistir as videoaulas, não deixe de assistir esses vídeos de exercício que eu postei nas semanas anteriores, com mais essa agora, essa aqui é conteúdo que vai estar na prova, inclusive está na lista que é o trabalho. Estude, faça tudo para vocês terem uma boa nota. As atividades diárias contam como presença ou a pontuação, mas esse trabalho que eu estou liberando para vocês, isso vocês têm que fazer, que é a nota do bimestre, é 2 pontos. No mínimo é 2 pontos. Se você não fizer, você já perdeu 2 pontos. Beleza? Ainda tem a feira de ciência. Vai acontecer a prova. A feira de ciência vai vir depois das provas feitas. Ela está prevista aí para o dia 26 de setembro. Aí a gente vai, até lá a gente vai mostrar para vocês o que vai ter, o que vai fazer da feira de ciência. Creio eu que deve ser bem parecido com a festa junina. Vai ser em forma de live. Então até lá a gente vai ver direitinho, tá? Mas o que eu peço para vocês agora é que a lista, que é o trabalho, aquela folha de exercício já está disponível para vocês. Façam, ali vale 2 pontos. Faça, manda para mim para que eu corrigir para dar 2 pontos. E a prova que vai estar disponível para vocês. Agora o dia da prova de vocês eu não sei ainda, porque o calendário não saiu. A direção manda para mim e para vocês. Porque no dia anterior é a revisão. No dia seguinte é a prova. Estou esperando o calendário sair para postar, mas já está tudo pronto. Toma um vídeo de revisão, como também a prova. Só que eu tenho que esperar o calendário sair. Mas a semana da prova é do dia 14 até o dia 18, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, segundo ano é o seguinte, lembrando vocês que estamos ainda no terceiro bimestre, né? O conteúdo é de álgebra. Com esse conteúdo aqui, pessoal, eu vou encerrar a parte de álgebra. Ela encerra com as inequações exponenciais. Pessoal, nós já fizemos muito exercício de equações exponenciais. As inequações é a mesma coisa. O que difere das equações para as inequações é a desigualdade. Você pode ter o símbolo de maior, pode ter o símbolo maior igual, pode ter o símbolo menor ou pode ter o símbolo menor igual. O método de resolução é o mesmo, mas agora você tem uma observação muito, mas muito importante. Olha só. Se uma desigualdade dessas tiver uma variável x e y no expoente de uma base, lembrando que as equações exponenciais o a tem que ser maior do que zero e o a diferente de 1. O que quer dizer o a maior do que zero? Porque ele tem que ser o quê? Positivo. E diferente de 1. Não pode ser 1. Isso aqui foi teoria que nós vimos lá nas equações exponenciais. Para as inequações é o mesmo jeito. Assim teremos uma inequação. Olha a propriedade básica que vocês têm que saber. A base, quando o a é maior do que 1, porque se o a é diferente do que 1, ele vai ser maior. Veja bem, pessoal. Quando o a é maior do que 1, esse é o primeiro caso. Quando o a for maior do que 1, aí nós temos a relação a elevado a x é maior do que a elevado a y. O que significa? Você cancela as bases. Nem sempre as bases vão ser iguais. Você precisa fatorar para tornar elas iguais. Lembra lá das equações exponenciais? É a mesma coisa.
Aí você cancela as bases e retira os de cima. Olha a observação aqui, ó. Quando A, que é a base, for maior do que 1, manter o sinal da desigualdade. Se for maior, vai ficar maior. Se for menor, vai ficar menor. Se for maior igual, vai ficar maior igual. Se for menor igual, vai ficar menor igual. Então, quando o A é a base, for maior do que 1, o que isso quer dizer? Que você vai manter o sinal da desigualdade. A segunda observação. Quando a base for menor do que 1, pessoal, não quer dizer que ela é negativa, não. Ela vai estar entre 0 e 1. Quando eu falo menor do que 1, ela vai estar entre 0 e 1. Vai ser um número decimal positivo. Você vai cancelar as bases, retirar o expoente e vai mudar a desigualdade. Se ela está maior, você vai mudar para menor. Se ela tiver maior ou igual, você vai mudar para menor ou igual. Lembrou? Pessoal, essas duas aqui é o que leva os alunos para o buraco, se eles não prestarem atenção. São essas duas propriedades aqui, ó. Resolve normalmente a sua exponencial como fosse uma equação. No resultado final, você vai verificar. Se o A for maior do que 1, você mantém a desigualdade. Se o A for menor do que 1, você inverte a desigualdade. Ó. Não pode ser negativa. Quando eu coloco o A menor que 1, os alunos já casam logo. O A menor que 1 vai ser negativo. Não! Quando o A é menor que 1, significa que vai ser um número decimal. Ele vai estar variando entre 0 e até 1. E lembra vocês que jamais ele vai chegar ao 1. Por quê? A base tem que ser diferente de 1. Beleza, pessoal? Tá claro essas duas observações? Nas exponenciais, você só precisa saber disso aqui, porque o meio de resolver é o mesmo, não vai mudar nada. Nada, nada, nada. Agora, o que você tem que saber desses dois casos aqui? Vamos ver no exemplo? Aí tá dizendo, ó, quando A é menor do que 1, inverter o sinal da desigualdade. Esta regra serve para todas as desigualdades. Essa regra aqui, ó, quando A é menor que 1. Quando A é menor que 1, ela serve para todas, para maior, menor, maior, igual, menor, igual. Olha o exemplo. Primeiro exemplo que nós temos é o seguinte, 0,29. Você concorda comigo que esse 0,29 está entre 0 e 1? Você concorda comigo que esse 0,29 é menor do que 1? Se ele é menor do que 1, o que acontece? Eu vou ter que mudar a desigualdade. É claro, se uma base é 0,29, a outra também vai ser 0,29. Aí você anula as bases porque elas já são iguais e tira o que sobrou. Sobrou quem? X menos 5, agora você inverte a desigualdade. Pessoal, não deixa para você inverter só no final, não. Você sabe por quê? Porque às vezes você pode esquecer. Você troca a desigualdade a partir do momento que você anula as bases. Anulei as bases, eu vou trocar a desigualdade. Pronto, tá vendo? Ó? Ela está entre 0 e 1, porque ela é um número decimal. Então, o A é menor que 1. Se o A é menor que 1, eu tenho que trocar a desigualdade. Veja que a desigualdade é menor ou igual. Então, eu vou trocar para maior igual a 10. E agora você resolve. O 5 está negativo, passa positivo. Aí, x vai ser maior ou igual a 15. Entendeu, pessoal? Pelo amor de Deus. Isso na prova é uma coisa muito fácil de resolver. Você só tem que ter muito cuidado nessas duas observações aqui, ó. Isso aqui é que vai te dar o sucesso ou te levar para o buraco. Você tem que lembrar disso aqui. Onde eu aplico isso, professor? Só nas exponenciais, nas inequações exponenciais. Beleza? Tranquilo? Vamos dar um passo para o futuro, vamos fazer uma outra. Olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho 3 elevado a 2x menos 3 e 243. Você está percebendo que o 243, pessoal, ele é o número que eu tenho que fazer ele virar base 3. Como é que eu consigo fazer o número virar base 3? Fatorando. 243 dividido para 3. Professor, por que você começou a dividir para 3? Porque olha a base que eu tenho. A base é 3, então eu tenho que fatorar em termos primos. 243 dividido para 3, 81 dividido para 3, 27 dividido para 3, dá 9 dividido para 3, dá 3 dividido para 3, ficou 3 elevado a 5. Porque o que se repete é a base e a quantidade vem em cima. Agora ficou 3 elevado a 2x menos 3, o símbolo manteve,
3 elevado a 5. Agora você vai trocar a desigualdade. Olha o valor do A. O A é maior do que 1, porque o A aqui vale 3. Se ele é maior do que 1, você o que, pessoal? Mantenha a desigualdade, pelo amor de qualquer coisa. Mantenha a desigualdade. Você percebeu que eu coloquei um sinal de igual aqui? Eu coloquei sinal de igual porque eu queria resolver e mostrar para vocês. Vamos voltar na propriedade? A propriedade, o A, ele é maior do que 1. Confere, você concorda comigo que o A é maior do que 1? Porque o A aqui é quem? É 3. Se ele é maior do que 1, então você vai manter a desigualdade. Manter. Aí você vai resolver normal. Então vai ficar, ele está negativo, passa positivo, mantém a desigualdade. Aí vai ficar 2x, mantém a desigualdade. Professor, você errou, né? Não, eu quis colocar o sinal de igual para mostrar mesmo para vocês, tá? E aí você vai manter o sinal de desigualdade, vai manter o sinal, portanto, ó, 5 mais 3, 8, tá multiplicando, passa dividindo, 8 dividido, x é igual a 4. Pro pessoal, percebeu? É o mesmo raciocínio, é o mesmo método das equações exponenciais. A única diferença que vai trabalhar a desigualdade, que é o símbolo de maior, menor, menor igual, maior igual. Tá claro, pessoal? Então não esqueça. Professor, e se caso eu fizer meu cálculo impecavelmente, tudo certinho, e no final eu esquecer a desigualdade? Pois você pode ter certeza que seu cálculo vai estar errado. Por quê? Porque não vai ser considerado. Quando você resolve uma inequação, você analisa duas coisas. Você analisa a resposta, que tem que estar certo, o resultado e a desigualdade. Nas equações, não. Quando você resolve as equações exponenciais, você só olha o resultado. Então, não acha que você... professor, então tanto faz eu gravar o símbolo ou não. Por quê? Porque na hora que vai valer o resultado... Não, senhor. Fique tranquilo, porque na hora da resposta, a sua resposta num concurso e num vestibular vai vir de tal forma que você precisa saber qual a desigualdade correta a ser aplicada. Para que você não tenha esse erro, você tem que memorizar essas duas regrinhas aqui, ó. Quando A é maior do que 1, você mantém a desigualdade. Quando A é menor do que 1, você inverte a desigualdade. Lembrando vocês que quando eu falo A menor que 1, porque esse valor que vai entrar aqui, ele vai estar entre 0 e 1. Ele nunca chega no 1. Ele nunca chega no 1. E nem vai chegar no 0, ele está entre. Quando eu falo entre, não vou contar nem o 0 e nem o 1, está entre aqui. E eu mostrei um primeiro exemplo para vocês do 0,29. Pessoal, até aqui está claro para todo mundo? Isso é função, isso são inequações exponenciais. Pessoal, no próximo vídeo eu vou fazer mais um exemplo e vou deixar uma lista de exercício. Peço que vocês façam para memorizar, porque na prova eu vou cobrar isso aqui. Mas na tua lista de exercício valendo nota, que é o ponto que está lá na tua para você fazer, já está incluso isso aqui, beleza? Um abraço a todos, até o próximo encontro.